O que é política monetária? Hein? Bom, para investir é importante saber alguns conceitos básicos de economia. E principalmente, né, como isso afeta as finanças de você. Tanto como investidor, né, obviamente, é o primeiro motivo, mas também como consumidor, como trabalhador, porque tudo isso afeta em diversos momentos, diversas áreas, né, ou de modo geral como cidadão. Tá? Afinal, nós ouvimos todos os dias notícias falando de aumento de taxa de juros e inflação, né? Subiu ou pode cair, enfim. O Banco Central deve ser ou não independente. Então, notícias desse tipo circulando por aí. Então, entender essa linguagem, tá? Para entender essa linguagem, eu vou começar uma playlist que ficará aberta por alguns dias disponíveis aí. Então depois vai ficar só para os alunos, então aproveite bem, tá? Mas antes se inscreve no canal, dê o seu like, comente, compartilhe e também me siga no Instagram e a página no Facebook Sampaio Sérgio Financeiro. Aproveita ainda e conheça o meu curso de finanças, link dessas citações todas aí na descrição do vídeo, tá? Bom, para começar, tá? Então, respondendo e entendendo o que é política monetária, né? Política é um conjunto de regras, pode-se dizer isso. E monetária diz respeito ao uso da moeda, tá? Em outras palavras, é o conjunto de regras que estabelece o poder de compra da moeda, tá? O quanto que o seu dinheiro vale diante dos seus gastos, né? Ele está valorizado, ele está desvalorizado, enfim. Indiretamente, falando isso, estamos falando do efeito da inflação, que é a medida de quanto o seu dinheiro está se desvalorizando ou se valorizando, enfim, em relação a outras moedas, por exemplo. No Brasil, em março de 2023, como é o momento atual, o índice oficial IPCA diz que nos últimos 12 meses a inflação foi de 5,5%. Tá? Por exemplo, dando um exemplo aqui hipotético, uma camisa que custa então R$200, passado alguns meses, você vai ver que está custando R$220. Houve, portanto, um efeito de inflação de 10%, nesse exemplo aqui, em outra situação do tempo aí. Bom, você vai precisar de mais dinheiro para comprar a mesma coisa, tá? O Brasil trabalha com um regime, outra informação importante, trabalha com um regime de meta inflacionária. E o Banco Central, então, é o agente de controle para manter a inflação dentro dessa meta estabelecida. Essa meta de inflação, ela é fixada, determinada pelo Conselho Monetário Nacional, tá? É bom saber disso, tá? O Conselho é representado pelo Ministro da Fazenda, Ministro do Planejamento e o Diretor do Banco Central. 3 áreas fundamentais, tá? Pode-se dizer então que o Banco Central tem a missão de zelar ou manter a meta dentro do estabelecido, dentro do que foi definido como meta de inflação. Para executar esse controle, o banco então tem 3 mecanismos. O primeiro deles é pelo controle de reservas monetárias, tá? Eu vou explicar direitinho isso em seguida, tá bom? Outro é pela compra de vendas de títulos públicos e o terceiro é pelo controle de taxa de juros, o mais comum. Fique bem calmo e bem tranquilo que eu vou explicar bem em detalhes em seguida. Vamos entender então. Vamos lá. Primeiro, controle de reserva bancária. Bom, é o seguinte, os bancos possuem uma conta no Banco Central, tá? Assim como as pessoas e as empresas também possuem conta nos bancos, nas instituições financeiras. Os bancos possuem, então, essa conta junto ao Banco Central e funciona da seguinte forma, tá? De todo o dinheiro que passa pelo banco, o dinheiro que fica em caixa, lá, fica em conta corrente, ou na caderneta de poupança, ou em aplicações de CDBs e RDBs, lá nos bancos, o Banco Central, então, define um percentual que é retido. Tá? 10%, 20%, enfim, é um percentual que fica retido. É o chamado depósito compulsório. Se o Banco Central, o Bacen, né, reduz essa alíquota, tem mais dinheiro para emprestar. Aí estímulo então para o consumo, impulsiona a produção nas empresas, né, e diminui o desemprego. Tá aí uma economia em atividade expansiva. Por outro lado, se ele aumenta a taxa de juros, ele retém mais dinheiro. Tá?
diminui o consumo, segura a inflação, mas reduz a atividade econômica. Bom, então aqui nós temos o primeiro mecanismo de política monetária, tá? Uma forma de regular então a inflação. Tá? Número 2 é comprando e vendendo títulos públicos, o Tesouro Direto. Tá? Então, equivale aqui o exemplo de pessoas, tá? Exemplos pessoais. Por exemplo, quando você nós compramos algo, nós então, obviamente, damos o dinheiro e recebemos uma mercadoria. Quando o banco compra títulos no mercado, então ele coloca dinheiro na economia e recebe os títulos, né, como mercadoria dele. Nesse caso, ele está colocando dinheiro. Significa, então, uma política de expansão, soltando o freio. Né? Ao contrário, quando ele puxa o freio, tá? Como é que puxa o freio? Quando ele vende títulos, né, e recebe dinheiro. Então, está retendo o dinheiro e para fazer com que haja uma redução de atividade, esperando uma redução ou controle da inflação. E o terceiro, e por fim o mais comum nos tempos atuais, né, é o controle da taxa de juros, taxa Selic. Tá? Veja como funciona. Imagine que você quer trocar de carro. Tá? Se você não tem todo o dinheiro para comprar o carro à vista, você vai precisar de um financiamento, né, de uma parte. Mas se a taxa de juros está elevada, talvez você precise esperar, ou você vai querer esperar um pouco mais, continuando a economizar. Dessa forma, o que acontece? Você está inibindo o consumo, inibindo a atividade de emprego, enfim, e aumentando a poupança. Bom, enfim, esse é um lado bom. Mas da mesma forma, também as empresas que iriam investir, elas vão postergar os seus investimentos e aguardar melhores momentos, porque o custo do investimento, com taxa de juros elevadas, pode tornar esse investimento inviável do ponto de vista de resultado. Por outro lado, se a taxa for reduzida, for uma taxa pequena, adequada, uma empresa, as pessoas vão aumentar o seu consumo, vão usar o crédito, né, e vai fazer com que a roda gire mais rápido. Mas é importante muito cuidado para a gente pensar, porque se incentivar o consumo e o mercado não esteja bem abastecido suficientemente de produtos, né, vai criar o que se chama inflação de demanda. Está aí um perigo que tem que ter muito cuidado para não cair nessa armadilha. Esse dilema não é fácil, então com esse dilema não é fácil a decisão de baixar ou subir uma taxa de juros. Esse é o tema que está em pauta diariamente no momento atual, Brasil, março de 2023. Vamos pontuar isso aí. Conclusão, então. Nesse vídeo nós vimos que o que é a política monetária, né? Eu expliquei no início. Sua principal razão de ser, porque ela existe, que é para o controle da inflação, ou seja, proteção do valor de compra do seu dinheiro, do país como um todo. Vimos também quais são os 3 mecanismos de controle utilizados pelo Banco Central. Tá? E o papel, indiretamente, o papel do Banco Central nisso. Tá? Importante, por fim, foi comentar, né, que o Brasil se discute politicamente, né, sobre a taxa de juros ser elevada demais, ou seja, está em 13,75 ao ano, né, com uma inflação de 5,5. Então aí as pessoas vão canalizar mais para a concentração de investimentos no mercado financeiro e deixar meio que de lado a atividade econômica. Né? Bom, entretanto, tá, essa é uma análise delicada de se fazer no meu ponto de vista, na minha análise. Tá? E é precipitado dizer, então, que se a taxa baixar, né, a taxa de juros baixar, a economia vai crescer automaticamente. Não sei, tá? Isso é uma coisa que a gente não tem a fórmula pronta aí no mercado. Né? O remédio, então, pode ser perigoso, tem que cuidar como usá-lo, como a dosagem seja feita, enfim, para que essa doença de inflação não se instale no país. Bom, fica aí a pergunta e fica aí a busca de uma resposta, tá bom? Anote aí e me diga o que você acha, tá bom? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!